Vamos lá. Hoje a gente vai fundo para desconstruir o pensamento de uma figura bem polêmica, Guto Galamba. A ideia aqui é extrair a essência da filosofia dele, direto da fonte. E para começar, nada melhor do que ir direto na jugular, né? Essa frase aqui resume a posição talvez mais controversa do preparador físico Guto Galamba. Então, para entender o raciocínio dele, a gente precisa sacar que, para ele, isso não é só sobre academia, sobre fitness, não. É uma batalha de saúde pública contra o que ele chama de romantização de uma doença. E aqui está o ponto central da argumentação dele. Ele faz questão de traçar uma linha bem clara. A luta, segundo ele, é contra a condição, a doença, que ele vê como um problema de saúde pública. Não é uma luta contra as pessoas. Ele acredita que quando se romantiza a obesidade, na verdade, se impede que as pessoas busquem uma mudança real. E para ilustrar como essa questão afeta as pessoas na prática de um jeito bem pessoal, tem uma história que ele conta que é bem impactante. Imagina a cena. Ele está numa palestra e chama um corretor de imóveis para subir no palco. Até aí, tudo bem. Só que o convite vem com uma condição completamente inesperada. E, vamos combinar, bem desafiadora. Cara, na hora, a confiança do corretor simplesmente some. Ele trava ali, na frente de todo mundo, e a única coisa que consegue dizer é: não posso. Aquilo revela uma insegurança gigantesca. E é aí que o Guto manda a pergunta, na lata, super direta e desconfortável. Ele conecta o estado físico do cara com aquela falta de confiança, com aquela paralisia que todo mundo acabou de testemunhar. Beleza, a mensagem é forte, é direta, quase brutal. Mas como é que ele consegue entregar essas mensagens sem ser, sei lá, completamente rechaçado? A resposta está numa ferramenta que ele usa de forma muito intencional. Ele tem uma definição bem específica de humor que ele disse é baseada em estudos. Humor, para o Guto Galamba, é isso. A verdade aparecendo de onde não se espera. Sabe aquela risada que escapa antes mesmo de dar tempo de processar a informação? É exatamente disso que ele está falando. E esse método tem um objetivo claro. Ele quebra o nosso padrão de pensamento, permite que ele entregue umas verdades bem difíceis de engolir, só que numa embalagem um pouco mais leve. É quase como uma forma de driblar a tal cultura do cancelamento. E segundo ele mesmo, não é à toa, já que suas duas maiores forças de caráter são justamente o humor e a criatividade. Ok, agora a gente chega no que talvez seja o pilar central de toda a filosofia dele. O conceito que amarra todo o resto. Olha essa frase. É forte. A ideia de que se a gente conseguir superar essa barreira do gosto ou não gosto, a gente resolve a maior parte dos nossos problemas. Isso aqui é a chave para entender o pensamento dele. E essa tabela deixa tudo muito claro. Pensa bem, quase ninguém gosta de acordar super cedo ou de ter uma conversa difícil. Pouca gente tem prazer em malhar quando o corpo está pedindo cama. Mas a questão não é gostar. A questão é que é necessário. É sobre separar a ação do sentimento e focar apenas no que precisa ser feito. E aqui está um erro que ele aponta que muita gente comete: confundir motivação com empolgação. Empolgação é aquele fogo de palha, sabe? Aquela euforia do começo que é ótima, mas passa. Motivação de verdade é um motivo, é o porquê de você fazer algo. É o que te mantém de pé quando a empolgação já foi embora faz tempo. Isso tudo leva a gente para um conselho bem prático e, digamos bem, direto. Um método que ele chama de o caminho do foda-se, que é basicamente um chamado para ação para quem se sente travado. Mas calma, é importante entender. Esse foda-se não tem a ver com agressividade ou com chutar o balde. É uma ferramenta mental sobre libertação. Libertação da opinião alheia, da paralisia da análise. É sobre parar de remoer o problema e começar a fazer uma pergunta diferente. E a pergunta é essa. Em vez de ficar se perguntando por que isso aconteceu, de quem é a culpa, a única coisa que importa é como eu resolvo isso. A mudança de foco é total. Sai do passado, da dor e vai direto para a solução, para o futuro. E para ilustrar essa ideia, tem uma história que ele conta que é sensacional, de uma vez que ele estava na Amazônia e se viu perdido numa neblina absurda no meio de um rio. No meio daquele perrengue todo, com uma chuva torrencial caindo, ele vira para o guia dele, um menino de 12 anos, e pergunta: "Essa chuva demora para passar?" A resposta do garoto foi de uma simplicidade genial: "Demora o tempo que demora." E a lição que ele tira disso é poderosa. É o seguinte: às vezes a gente está no meio do túnel e não consegue ver a luz lá no fim. E segundo essa lógica, isso não importa.
A única pergunta que vale é: você consegue ver onde vai colocar o seu pé no próximo passo? Consegue? Então simplesmente dê esse passo. E só. Bom, e todos esses conceitos acabam se conectando na visão final dele, que é um argumento para a gente construir o que ele chama de uma vida de mérito. E para construir essa vida, ele diz que é preciso fugir de uma grande armadilha, o conforto da mediocridade. Sabe, aquele lugar quentinho onde todo mundo compartilha das mesmas lutas, ninguém tem responsabilidade pessoal por nada, e no fim, a inação de um reforça a do outro. Uma vida de mérito, em contraste, é construída em cima de uma verdade fundamental. A gente não controla os resultados. Ninguém controla. O que a gente controla são os nossos comportamentos, as nossas ações. E é nisso que o foco tem que estar. E ele encerra o raciocínio com esta provocação final, que amarra tudo. Muitas pessoas dizem que morreriam por seus filhos, mas a questão de verdade é, elas estão dispostas a viver por eles? A fazer o que é necessário, o que é difícil, dia após dia? Porque o verdadeiro comprometimento, segundo essa filosofia, não está no gesto grandioso, mas sim nas ações disciplinadas do cotidiano que constroem um futuro melhor.